Meu trabalho é sobre a avaliação da associação de polimorfismos no gene da enzima timidilatossintase com o desenvolvimento do câncer cervical. Para a gente entender um pouco mais sobre o trabalho, o papilomavírus humano, né, ele é um vírus que causa infecções na pele e nas membranas mucosas. É uma infecção muito comum entre mulheres e homens jovens. Só que a persistência dessa infecção, ela pode causar alguns tipos de neoplasia, como, por exemplo, o câncer cervical. E esse tipo de câncer ele está atribuído principalmente aos HPVs de alto risco, né, que são responsáveis por quase 100% dos casos de câncer cervical invasivo. No mundo, né, o câncer do colo do útero ocupa o quarto tipo de neoplasia mais comum entre as mulheres. E essa tendência se dá em regiões menos desenvolvidas. Então, quanto menos desenvolvida a região, maior a incidência do câncer do colo do útero. Isso se reflete também aqui no Brasil. Então, a gente pode perceber que regiões menos desenvolvidas, né, principalmente região norte e nordeste, têm uma maior incidência de casos de câncer do colo do útero. No Brasil, ele ocupa a terceira posição, né, de câncer que mais atinge as mulheres, então, aqui no Brasil. E como eu tinha falado, a principal causa é a infecção por HPV de alto risco. Mas existem também alguns outros cofatores que vão ser importantes para o desenvolvimento do câncer cervical, como, por exemplo, a idade, o tabagismo, etilismo, idade da primeira relação sexual, número de parceiros sexuais e também fatores nutricionais. Dentre eles estão o folato, que é a vitamina B9, e outras vitaminas do complexo B, que vai ser um nutriente aí essencial para a síntese de DNA. Existem várias vias, né, que a vitamina B9 participa como cofator, mas a gente destaca que a via da metilação e a via da síntese de nucleotídeos. Na via da síntese de nucleotídeos, tem um destaque para o objetivo do nosso trabalho, que é a timidinossintase. Ela é uma enzima que vai catalisar a conversão de deoxiuridina monofosfato em deoxitimidina monofosfato, que é uma das quatro, o precursor, né, da timina, que é uma das 4 bases nitrogenadas do nosso DNA. A timidinossintase ela é codificada pelo gene TIMS, que está localizado, né, no cromossomo 18, braço curto, banda 11, subbanda 32, e a expressão desse gene vai ser principalmente devido às fases do ciclo celular, à disponibilidade de vitaminas do complexo B e alterações genéticas. E aí está aqui o objetivo do nosso trabalho, né, que foi avaliar 2 polimorfismos, que é a deleção de 6 pares de base na região 3' não codificada e na região amplificadora. Então, como objetivo geral, a gente tinha avaliar a associação de polimorfismos no gene da enzima de timidinossintase com as lesões pré-neoplásicas e neoplásicas da cervice uterina. E objetivos específicos, a gente tinha analisar a frequência do polimorfismo nas duas regiões, né? Determinar o risco de infecção por HPV e lesões cervicais pré-neoplásicas e neoplásicas de acordo com esses polimorfismos. E também analisar o efeito dos polimorfismos no gene da timidinossintase sobre o curso das lesões cervicais pré-neoplásicas. Como metodologia, né? Primeiro foi feito o cálculo do N amostral, depois a gente fez uma seleção dos participantes que, ao aceitarem participar, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP. A partir disso, a gente fez a coleta do material cervical, extração do DNA, e aí a gente conseguiu fazer a detecção e genotipagem de HPV e a avaliação dos polimorfismos do gene da timidinossintase. E a partir daí, a gente fez as análises estatísticas. Como resultados, né, a gente teve aqui essa primeira tabela, que ela vai mostrar as características sociodemográficas e comportamentais das participantes do estudo de análise da associação de cofatores nutricionais e genéticos com lesões pré-neoplásicas e neoplásicas da cervice uterina. Então, a gente tem aqui todas as características sociodemográficas como idade, escolaridade, renda e algumas outras. E a gente tem aqui a porcentagem, né, de casos e controle relacionados a essas características. Essa é uma continuação da tabela 1.
Na tabela 2, a gente tem a frequência genótica e alélica dos polimorfismos genéticos envolvidos no metabolismo do folato. E aqui a gente teve a exclusão do polimorfismo na região amplificadora, né, porque apesar de ter sido detectado, os resultados não mantiveram o equilíbrio de Hardy-Webern, então eles foram excluídos das análises posteriores. Seguindo com o segundo polimorfismo que a gente analisou, a gente tem essa terceira tabela, e ele vai mostrar que, embora não tenha sido observadas diferenças significativas, né, nas distribuições genótipicas e alélicas entre os grupos, o polimorfismo com a deleção de 6 pares de base na região 3' foi mais prevalente em mulheres com lesões de alto grau, IHZIL ou ASCH. Então, como conclusão, a gente tem que o polimorfismo na região 3' não codificadora, ela pode estar relacionada ao desenvolvimento das lesões cervicais de alto grau, mas ainda são necessários mais estudos, né, para estabelecer uma associação definitiva. Esse é o meu trabalho. Eu sou Larissa Cristina de Souza Mello. Minha orientadora é a professora doutora Nayara Nascimento Toledo Silva, do Departamento de Análises Clínicas, na Universidade Federal de Ouro Preto. Esse trabalho ele foi apoiado pelo CNPq e pela UFOP, e também o Governo Federal do Brasil.